estudando saúde emocional. Então, terminou, né, o curso de saúde emocional, espero que vocês estejam bem emocionalmente, mas a gente tem sempre que fazer manutenção, né? Porque a gente passa por coisas na nossa vida e cuidar das emoções é muito importante. Então, nós estamos aqui em desenvolvimento pessoal, vai ter um momento que a gente fala também sobre as emoções. E eu quero que vocês entendam que Deus quer que a gente cresça, que a cada dia a gente se desenvolva, que a gente não seja como, sabe, quando você planta uma semente e ela brota, mas ela não cresce, fica aquela plantinha bem pequena e você acaba arrancando ela de lá porque ela está só ali atrapalhando. Então, Deus quer que a gente tenha um coração com um solo fértil, que a gente ouça a palavra dele e já procura em que eu vou usar isso na minha vida, e logo, prontamente, você já começa a gerar frutos com aquela semente que foi colocada dentro do seu coração. Então, aqui tem um slide, está todo mundo vendo, né? Se não tiver, pode entrar lá no chat, falar Daniel vê, está todo mundo vendo, né? Então, aqui está dizendo aqui, ó, o que nós vamos abordar nesse período, tá? São 10 aulas que nós vamos estudar desenvolvimento pessoal e depois a gente já passa para outro curso nesse semestre ainda. Nós vamos falar de temas relacionados ao nosso crescimento pessoal, individual e coletivo. Por quê? Porque nós não vivemos sozinhos. Ninguém vive sozinho nesse mundo. Então, nós temos que crescer, né, em várias áreas da nossa vida, porque nós vamos nos relacionar com pessoas. Então, nós precisamos ter um desenvolvimento individual e no coletivo, como família, igreja e como cidadão. O que eu quero falar para vocês, e eu quero que vocês anotem aí em algum lugar como você se sente hoje de 0 a 10 no seu desenvolvimento pessoal, nas suas relações interpessoais, no seu relacionamento familiar, na igreja, como um cidadão. Está um desenvolvimento crescente ou vocês necessitam realmente dessa matéria, precisa desenvolver melhor? Você coloca lá uma nota para você num cantinho, no teu celular ou no caderno, e depois no final a gente vai ver se isso resolveu, se realmente você desenvolveu ou aprendeu alguma coisa, tá bom? Então pode passar o slide, Daniel. Ó, nós vamos aqui na educação do Paraná, eu acho legal que tem 4 pilares da educação. E eu conheço esses 4 pilares. Então, baseado nos 4 pilares, eu fiz esse estudo aqui. Por quê? Porque eu acho muito interessante e ele tem assim exatamente o que eu quero passar para vocês. Que é aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. E todas essas coisas, parece que, mas eu vou aprender a conhecer, como que é isso? Na verdade, tudo a gente precisa aprender, e sempre querer aprender, porque não tem idade para aprender. Sempre você tem que viver em constante aprendizado. Mas vamos ver o que é aprender a conhecer. Pode passar, Daniel. Como a gente aprende a conhecer? Aprender a conhecer. Nós precisamos identificar fonte segura para o nosso aprendizado bíblico e pessoal. Por que que isso é importante, gente? Porque nós estamos vivendo uma época que você tem de tudo na internet. É verdade ou não é?
Se você quiser fazer uma receita, você tem. Se você quiser fazer um artesanato, tem. Tudo tem lá. Inclusive, a gente vai ter muitos também, muitos pastores e líderes espirituais, cada um colocando seu posicionamento ali. E por que que é importante a gente crescer em conhecimento da palavra de Deus? Porque quando você ouvir, eu não acho que seja ruim isso, eu acho que isso é bom. É bom ter essa janela que se abriu assim, né? Tem a oportunidade, inclusive, da gente estar aqui conversando nessa aula online e aprendendo. Só que também há um perigo. Há um perigo do quê? Porque ali você vai ter todo tipo de pessoas, todo tipo de pensamentos. E se você não estiver conectado com a palavra de Deus e com a verdade, você facilmente pode cair no engano. Nós estamos vivendo um tempo de engano. É engano em todas as áreas. Pessoas tentando enganar os outros, nos negócios, na vida espiritual, em tudo, é engano. Então, nós temos que ficar alerta com isso. Então, você tem que saber identificar, isso aqui é bom, isso aqui, essa pessoa está falando a verdade. Quando eu estou ouvindo alguma coisa, quando a pessoa fala alguma palavra, um pensamento ali que eu penso assim, isso aí não é bíblico, isso aí não vem de Deus, eu já saio fora. Por quê? Porque você tem que aprender a identificar as fontes seguras para o teu aprendizado, para que você não aprenda de forma errada coisas que você às vezes está achando que vai fazer bem para você e ela está te afastando de Deus e do seu desenvolvimento, tanto espiritual como pessoal, tá? No livro de Provérbios, eu não sei se Daniel vai conseguir colocar o versículo aqui. Você vai conseguir, Daniel? Não, não dá Não? para pôr, é isso. Tá, então eu vou pedir para vocês que estão com a Bíblia ou com a Bíblia, é que no celular não dá para mexer aqui, né? Eu vou pedir, quem está com a Bíblia aí, abre no livro de Provérbios 8, 12 e 9 e Eu 10. Pode ser, estou Catiele, aqui, você. irmã. Tá 8, bem? 12, professora. Boa noite. Boa É, noite. 8, 12 fala: Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. E 9, Legal, viu? 10, ele diz: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Tá vendo? Esse versículo fala que a sabedoria, ela clama, né? A sabedoria, ela está disponível para todos nós, porque o conhecimento é uma coisa e a sabedoria é outra. O conhecimento, né? Você pode ter conhecimento, muito conhecimento em diversas áreas da sua vida. Mas às vezes, se você não tiver a sabedoria que só o Espírito Santo pode dar, só Deus pode dar, você pode usar aquela própria sabedoria de forma errada. E é por isso que eu quero trabalhar esse semestre aqui sobre desenvolvimento pessoal, porque nós precisamos de desenvolver a nossa percepção, para que você, de longe, você vê, isso é engano, isso é mentira, ou isso é bom, isso eu devo fazer. Então, nós precisamos não ser como criança. Você já viu que criança, você, até uns 3 anos, você tem que tomar muito cuidado com o que você deixa no baixo, porque ela vê e acha bonito, coloca na boca, pensa que é uma coisa de comer, e nós não podemos continuar sendo meninos, levados para lá e para cá, sem conhecimento, né? Então, a minha Bíblia, ela tem uma letrinha pequena e eu tô meio ruim de visão. Mas é aqui, ó, sabedoria habita com a prudência. Então, pensa bem, sabedoria mais prudência.
Sabedoria é a capacidade que você tem de usar os seus conhecimentos. Entendeu? Uma coisa é ter conhecimento, outra coisa é ter sabedoria. Tem pessoas que elas não têm leitura, não fez faculdade e não tem muito estudo, mas ela tem sabedoria, né? Quando ela abre a boca, ela é capaz de te dar um conselho, elas são guiadas pelo Espírito Santo de uma forma que elas têm essa sabedoria. Então, o que a gente precisa é ter conhecimento, é super importante, conhecer a palavra de Deus, conhecer tudo, né? Como vocês vão estudar daqui a pouco, o panorama bíblico, ter conhecimento bíblico, saber as coisas que estão na palavra de Deus, mas ter sabedoria para aplicar esse conhecimento na sua vida e na vida das pessoas que te rodeiam. Né? Porque aqui está dizendo que a sabedoria, ela habita com a prudência. Quem é sábio, ele vai ser prudente. O que é prudência? É cautela, é cuidado. Então, quem tem sabedoria vai ter prudência, porque aqui está dizendo que as duas habitam junto. Você vai pensar, né? A prudência vai fazer você avaliar aquela circunstância, pensar e fazer você fazer boas escolhas, tomar boas decisões, tá? Então, aprender a conhecer isso, é saber identificar as fontes seguras, aonde você pode realmente adquirir conhecimento e conhecimento de verdade, tá? Agora vamos em Efésios 1:8. Você está aí, Rubiene? Em Efésios? Tá? Eu achei que todo mundo estava pegando. Não peguei Salmos, mas eu acho aqui. Tá. Pode ler o Salmo, então. E aí outra pessoa, a Lídia, pode ler o Efésios 1:8? Sim. Então, quem já está aberto pode ler primeiro. O Efésios 1:8, professor. Eu estou com ele aberto aqui. Eu estava esperando alguém para ler. Como eu já li, né? Então, você lê esse, a Lídia lê no Filipenses 4:8. Lídia. Aí fica assim, ó. Eu vou procurar, né? Era o que eu estava aberto aqui, mas tudo bem. Olha só, é para treinar, Lídia. Então, vamos assim, ó. A Catiele lê esse, a Rubiene leu o Salmos, e a Lidinha leu Filipenses, que está perto do Efésios, para ela não brigar comigo. Vamos lá. E eu brigo mesmo. Briga. Efésios 1:8 diz que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Efésios 1:8. Certo. Agora, Rubiene, pode ler. Você não abriu o microfone, Rubiene? Tá sem áudio. Tá sem áudio. Pronto. Tá com áudio? Escrever-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, porque senão não se chegam a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós, os justos. Cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Olha que maravilha esses versículos. Anota aí e depois vocês releiam eles. Né? E você viu que esse Efésios 1:8 de novo falou que a sabedoria e a prudência estão junto. Porque, na verdade, a prudência
ela coopera com a sabedoria coopera com a prudência para poder usar os conhecimentos de forma adequada, né? A Lidinha agora. Lê para mim, Lidinha. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Tá. Aqui o apóstolo Paulo, ele tem a coragem, né, a capacidade de falar, ó, o que você ouviu de mim e aprendeu, você pode passar para frente. Por quê? Porque ele sabia que ele estava na verdade. Então a gente tem que avaliar a nossa vida e falar: será que tudo que eu sei até hoje eu posso passar para frente, ensinar alguém com aquela certeza de que eu estou no caminho certo? Então, essa é uma oportunidade, né, que a gente está tendo de aprender, de tirar as dúvidas, de crescer, de estar sempre, como a palavra de Deus diz, conhecer e prosseguir em conhecer, né? Certo? Falta o Provérbios 8:12. Deixa eu ver quem mais. Eu não estou vendo todo. Hoje eu estou dando aula pelo celular e eu não consigo ver todo mundo. Então, às vezes, eu não estou vendo os outros alunos. Mas se você estiver vendo, Daniel, vai falando o nome aí para mim. Fala o nome de alguém que não leu ainda. Tem o irmão Fábio que tá aí, a Milka, Olha, eu nem vi o Fábio hoje. tem a irmã Máurea, tem a Meires, tem A Milka está falando que a gente já pastor leu, né, o Gildo, provérbio. o pastor Gildo. Olha que bom. Saudade de todos vocês. É o provérbio 16:16 que a gente não leu, né? Você pode ler para mim, Milka? Posso sim, só um instante. Provérbios 16, 16. 16. Estou enxergando pouco, eu estava conseguindo enxergar só o Provérbios lá em cima. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Tá vendo? Tá vendo que aqui está comparado a sabedoria? Então, isso aí é muito importante, está comparado sempre com coisas valiosas. E, além do mais, a prudência está aí junto também, né? Então, o que eu queria, nesse primeiro tópico, eu quero que vocês anotem aí, sempre tenham um caderninho para vocês anotar, né? Que a gente precisa aprender a conhecer. E isso implica em você pesquisar a fonte segura, a fonte mais segura para você aprender sobre coisas espirituais é na Bíblia, porque quando você lê bastante a Bíblia, você conhece a palavra de Deus e você vai ouvir de alguém alguma coisa, alguma pregação, algum ensino, você já vai identificar se tem erro ou não, pelo conhecimento que você já adquiriu. Conhecimento e prudência, cautela, cuidado, tá bom? Então, esse semestre nós vamos aprender a conhecer. Outro pilar do desenvolvimento pessoal é aprender a fazer, porque às vezes tem pessoas que têm muito conhecimento, mas ele não faz, não põe em prática aquilo que ele sabe. Então, o que é aprender a fazer? Diz respeito à prática do conhecimento. É estar apto para enfrentar situações conflitantes, usar as ferramentas, né, para contribuir com as outras pessoas. Então, é muito importante que tudo que você aprenda, você ensina, porque quando você ensina, fixa o teu aprendizado, fixa de uma forma e que você está ajudando a pessoa e ao mesmo tempo está te ajudando, porque você está reforçando aquilo que você aprendeu. Então, aprender, o segundo pilar para você se desenvolver você aprende a fazer. De que forma? Você se pergunta, de que forma eu vou fazer isso?
eu quero falar de Jesus para alguém. Eu aprendi, né? Eu tenho esse conhecimento da salvação, de pregar o evangelho, então eu preciso de falar de Jesus. Então você fica só falando que precisa, mas você nunca fala de Jesus para ninguém, não vai mudar nada. Mas quando você para e faz um plano, como eu vou fazer isso? Que jeito que eu vou pôr em prática esse conhecimento que eu tenho do Evangelho? Eu vou chamar umas amigas aqui em casa para tomar café e vou orar e depois eu vou falar, pedir para dar uma palavrinha. Ah, eu vou sair na rua entregando um folheto. Aí quem é líder pode falar, eu vou fazer um culto evangelístico, ou eu vou fazer evangelismo pessoal em algum lugar, e não importa o que é que você tem que fazer, mas daquilo que você aprendeu na vida, aqui em tudo, que eu digo na Bíblia ou na sua vida, eu gosto muito de ensinar. Não é só da Bíblia, mas eu gosto de ensinar o que eu sei. E se eu achar que é útil para alguém, eu fico querendo muito ensinar as pessoas. E eu fico frustrado quando eu quero ensinar e eu falo, puxa, essa pessoa tem talento para aprender isso e ela não tem interesse em aprender. Eu já tentei ensinar teclado para algumas pessoas, acho que só teve uma ou duas pessoas que foi até o fim e tocou teclado. Mas as pessoas querem aprender assim, ó, de uma hora para outra. E para aprender, você tem que se exercitar, né? Para aprender a fazer alguma coisa. Tem que ter treino, tem que ter ferramentas, e tem que saber usar as ferramentas que você tem nas suas mãos. Então, esse pilar, aprender a fazer, vai ensinar você tornar o seu aprendizado, as coisas o seu conhecimento em prática. E também saber enfrentar, né? Lembra que a gente estudou em saúde emocional? É aprender a enfrentar situações conflitantes. Como que a gente enfrenta a situação de conflito, né, nessa vida, seja na família, seja às vezes até na igreja, ou seja no trabalho. Todo mundo pensa diferente, né? Cada um tem um temperamento que nós aprendemos na aula passada. Então, de repente, você está no meio de um conflito e você tem que saber sair dele sem causar um dano maior. Então, sabedoria e prudência. Isso vai te ajudar a pôr em prática o seu conhecimento e fazer as coisas da forma que Deus se agrada. Então, eu vou pedir para o Fábio, que está aí na aula agora, ler para mim o João 14, 21. Para mim poder ver o Fábio. Aqui não está dando para ver todo mundo. E o pastor Gildo pode ler o primeiro João 3,18 para mim. E o Daniel pode ler o Josué 1,3. Ó, Gesiel está aí. Boa noite, Gesiel. Deus abençoe você. João 14, 21. Isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei, e me manifestarei a ele. Tá vendo? Então, quando você tem, né, quando Jesus falou dos mandamentos dele, né, não é lá os 10 mandamentos, é toda a palavra, né, em si são os mandamentos, os ensinamentos de Deus, de Cristo. Então, aquele que tem e guarda, esse é o que me ama. Vocês lembram da história do jovem rico? Ele tinha conhecimento das leis e ele pensava que o fato dele conhecer aqueles mandamentos, não matarás, não adulterarás e tal, ele achou que ele cumpria, né? Muitas vezes a gente conhece a Bíblia, né? Muitas passagens da Bíblia, e por você conhecer aquelas passagens bíblicas, você pensa que você faz aquilo.
e tem hora que você tem que parar e você mesmo fazer uma reflexão com você. Isso que eu sei já há muito tempo, eu tenho feito, eu tenho praticado na minha vida, e se eu não tenho praticado, eu tenho que ter um plano para começar a fazer isso, porque Deus não deixou a palavra dele só para a gente saber o que ele queria. É para a gente se conhecer e fazer, entendeu? Então, vamos ver aqui, é por isso que Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Então, guardar é uma coisa, quando você guarda uma coisa é porque você vai usar. A não ser que você é daquele tipo que acumulador, né? Acumulador de coisas. Mas se você não for acumulador, você dá uma olhada no guarda-roupa e você fala, isso não me serve, isso não vou usar mais, aí você passa para frente. Então, quando você guarda, é porque você vai usar. Aquele que tem os mandamentos de Jesus e guarda no coração, quer dizer, obedece, pratica, esse é o que me ama. E aquele que me ama é amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, olha só que promessa que tem aí, em estar não só conhecendo, mas também praticando a palavra do Senhor. 1 João 3, obrigado, Fábio. 1 João 3,18. Boa noite a todos, né? Boa Filhinhos, noite. não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Tá vendo? Obrigado, pastor. Então, isso aí tem a ver também com fazer, né? Fazer alguma coisa. Às vezes a gente fala, né? Falar, todo mundo fala, né? Quem tem boca e não tem problema de ser mudo, né? Tem algum problema de saúde, ele fala. Mas aqui nós não temos que amar só de palavra, mas amar em ações, fazer alguma coisa. Então, quando tiver ao seu alcance aquela situação ali, você tem que pôr em prática aquilo que você aprendeu de Cristo, né? Cristo, ele falou, eu não vim aqui para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em favor dos outros. Isso aí não é fácil praticar isso. A gente gosta, às vezes, a gente gosta de ser servido, mas quando a gente aprende isso, o amor de Cristo, ele constrange a gente, de tal forma que se uma pessoa está ali conversando com você várias vezes e contando dos problemas dela, e você fala, você dá um conselho, mas vai chegando uma hora que você sente no coração, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso só ficar falando, nossa, é difícil mesmo essa situação, mas olha, Deus vai abençoar você. Isso é bom falar, pregar o evangelho, né, orar com a pessoa, mas lembra que naquele dia, quando Jesus estava lá com aquela multidão e foi entardecendo, e ele estava ensinando eles, mas eles tinham necessidade de comer, e Jesus supriu a necessidade deles também. Então, filhinhos, não ameis só de palavra, né? De língua, mas de fato e de verdade. É quando você põe o teu amor em ação. Agora o Daniel, por favor. Josué 1:3, né? Isso. Todo lugar que pisar, a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Muito bem. Então, para que Josué tivesse sucesso nessa missão, né, de ter aquela terra, que ele tinha que fazer, que o versículo fala? Quem quiser falar, pode falar. Ninguém quer falar?
Aqui fala que ele tinha todo lugar onde pisar a planta do vosso pé. Para ele, ele tinha que lutar, porque aquela terra onde ele ia levar os israelitas para habitar, elas eram habitadas por outros povos. Então, Deus deu para ele, mas ele tinha que conquistar a terra. Então, ele ia ter que. Deus falou para ele ser forte, corajoso, para ele não temer, porque Deus ia estar com ele todo momento. Ele podia ter conhecimento de tudo isso, já faz 40 anos que a gente está no deserto, a gente vai entrar nessa terra, mas olha, ele podia ter esse conhecimento e ficar só nisso, igual os outros espias que foram ver a terra fez, né? Desacreditou, achou impossível, mas Deus falou para Josué: vai, Josué, aonde a planta do seu pé pisar, eu vou entregar na sua mão. Então eu penso, quando eu estou assim desanimada com alguma coisa, eu penso sempre nesse versículo. E também eu lembro muito assim, quando a gente vai, precisa sair para evangelizar, fala, puxa vida, faz tempo que a gente não sai visitando aquele lugar, e eu lembro assim, olha, se a planta do nosso pé não pisar ali, você não andar, não ir atrás, você não vai ganhar ninguém para Cristo, né? Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam, mas a gente não aprende a fazer. Então, esse é o segundo pilar, aprender a fazer, pôr em prática, arrumar, usar a ferramenta que Deus nos deu, tudo, os talentos, as capacidades para poder se desenvolver e chegar alcançar, né, essas promessas que Deus fez para nós por estar fazendo a vontade dele. Então vamos por terceiro pilar. Aprender a conviver. Conviver significa viver com alguém, né? Esse mundo, nós não somos sozinhos. Nós vamos ter que conviver, aqui eu coloquei, conviver é uma arte, é uma coisa que você tem que aprender e aprender sobre pessoas, a lidar com pessoas, porque pessoas são complicadas, né? Nós somos complicados. Cada um, como nós estudamos na aula passada, cada um tem o seu temperamento, né? Cada um tem a sua linguagem de amor, se sente amado de uma forma. Pessoas têm os seus traumas na vida, a gente não sabe o que aquela pessoa já viveu, e assim por diante. Tem várias coisas que você convive com a pessoa e às vezes a pessoa está trabalhosa para você e você fica chateado, mas você tem sempre que levar em consideração quem a pessoa é. Deus não fez a gente todos iguais, como um caminhão de melancia, né, ou um pacotão de salsicha, tudo igual, né? Mas nós não somos iguais. Deus fez a beleza da criação de Deus, da criação dos seres humanos, que Deus fez cada um diferente. Cada um tem o seu DNA. E ele fez de uma forma incrível e maravilhosa, como diz o Salmo 139. Então, para a gente aprender a conviver com pessoas, às vezes a gente tem que suportar algumas coisas, como a Bíblia diz, né? Suportar uns aos outros em amor significa aguentar o peso, dar suporte para aquela pessoa que está com algum problema. E aqui nós temos escrito, precisamos coexistir, quer dizer, existir com alguém, porque o mundo tem muitas pessoas, né? E para onde você vai ter que viver junto com pessoas que nem sempre pensam como nós pensamos, né? Às vezes em casa mesmo, os filhos nossos têm temperamentos diferentes, às vezes algum temperamento dele combina mais com você, outro já é um outro temperamento. Mesmo assim, nós precisamos demonstrar o nosso amor, entender por que Deus criou aquela pessoa de maneira
com um temperamento diferente, ele quer usar para alguma coisa, né? Que Deus tem os modos dele agir. A Milka ergueu a mão, pode falar, Milka. Sônia, eu cresci na igreja, então minha mãe sempre dizia que a gente tinha que ter um só pensamento, um só, e falava do amor. Eu ficava, meu Deus, como que pode ser isso? Eu não consigo. Como que eu vou pensar igual aquela pessoa que provoca a minha natureza? Né? Porque tem aquelas naturezas que não dá certo com a da gente. Eu sou muito rápida, filha de nordestina. Você viu aí que eu já falei primeiro, antes de ver que tinha 2 provérbios, entendeu? Aí a pessoa mais devagar, mais lenta. E eu pensava, como pode ser isso? Aí Deus me mostrou esse versículo aqui. Suportando-vos uns aos outros em amor. Aí eu pensei, se é algo que eu tenho que suportar não é uma coisa que me incomoda. Porque é para suportar uns aos outros em amor, ser manso, ter paciência. Então, é algo que eu tenho que agir contra a minha natureza. Eu sempre lembro hoje, ele é meu irmão em Cristo. Cristo salvou ele também. Então, independente se ele é mais devagar, se eu sou mais rápida, se ele pensa diferente, nós somos irmãos em Cristo. Pelo amor de Cristo, nós podemos, é possível amar, né? Suportando-vos uns aos outros em amor. Minha cabeça não cabia isso mais jovem. Não conseguia entender. Precisou Deus trabalhar, me mostrar, né? Muito legal, Milka, sua participação. A gente tem que entender isso mesmo. Vamos ler. Quem não leu ainda, que eu não consigo ver vocês aqui, eu quero uma pessoa que ainda não leu para ler Efésios 4:2 para mim. E se tiver mais alguém que não leu Gálatas, isso, fala aí os nomes, Daniel, que você tem aí. Pode pedir para cada um ler para mim? Tem a irmã Maura, tem o irmão Gisel. Isso. Então pode ser a Maura ler o Efésios 4:2 e o irmão Gesiel ler Gálatas 6:2 e vamos voltando de novo. O Fábio, que está aqui com a janelinha aberta, Efésios 4:32. E deixa eu ver, a Lídia está aí ainda? Sumiu daqui do quadradinho. Ainda. Ô, Lídia, lê o 1 João 1:7 para mim, então. Então, vamos começar com Efésios 4:2. Se tiver alguém que abriu já em outros, podemos ler outros. Até que os outros vão achando. Quem já achou o seu, pode ler. Boa noite, queridos. Graça e paz. Já encontrei o meu, viu, irmã Sônia? Boa noite, que bom rever vocês, Amém, ainda que online. Pode ler o verdade. seu, Posso irmão. ler, né? Pode Ok, ler. Gálatas 6:2. Levai as cargas pesadas uns dos outros, e assim estarei cumprindo a lei de Cristo. Maravilhoso Amém. texto, né? Versículo aí, uma bênção, viu? Muito Amém. bom esse versículo, né, Milka? Esse versículo quase que complementa aquele suportai-vos uns aos outros em amor. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Isso aí tem muito a ver com convivência, né? Conviver, às vezes tentar ajudar alguém que às vezes nem merece, né? A gente fala, eu não vou ajudar essa pessoa, não dá nem para conviver, porque essa pessoa é ruim, ela não merece. Aí a gente volta que Deus nos amou quando éramos, aí fala éramos, parece que a gente não é mais pecador, a gente mas nós somos lavados e purificados por Cristo, né? Mas Cristo nos amou quando éramos ainda pecadores, né? Fazendo todo tipo de coisas que para nós era legal e que Deus não se agradava. E Deus olhou
mesmo vendo tudo isso, ele resolveu que ele vinha aqui e ia morrer pelos nossos pecados. Nós não temos merecimento nenhum. O que a gente tem, o que a gente merece pelo que a gente faz, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, inferno, separação, mas pela graça de Deus, pelo muito amor que ele tem por nós, ele desceu aqui na pessoa de Cristo e pagou os nossos pecados. Então, quando a gente olha para alguém e fala, eu não vou fazer isso para essa pessoa, não dá para conviver com ela, porque ela não merece. Aí você pensa assim, eu também não mereço. E Deus amou, né? Deus nos amou quando éramos ainda pecadores. Então, é que a gente tem que pensar, ele não merece, eu também não merecia, então eu vou fazer, mesmo que ele não mereça. Porque às vezes com essa atitude você pode mudar o coração daquela pessoa. Pode ler agora quem está com o próximo versículo ou o anterior? A Mauri. Pode ler, irmã. Não está dando para ouvir, irmã. Certo? Ah, tá fechado o microfone. Então vamos para a próxima pessoa. Quem está com Efésios? Ah, conseguiu agora. Pode falar, Mauri. Pode ler. Não está dando para ouvir, né, Daniel? Não, deve estar com algum problema lá no microfone dela. Ô, irmã, a gente não está conseguindo ouvir. Daí, na próxima, você lê, tá bom? Obrigado, querido. Então a dela era o Efésios 4:2. Daniel acha ele aí. E quem está com Efésios 4:32? 4:2, eu estou com ele aberto aqui, professora. Lê então, para mim. 4:2, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Uhum. Então, longanimidade significa assim, olha, ter um ânimo longo, não se desanimar, ter paciência, né? Para poder conviver bem. Quem está com Efésios 4:32? Eu tenho ele aberto, posso ler? Pode ler. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Tá vendo? Olha como que seria tão legal se a gente praticasse, não só conhecesse esse versículo, mas praticasse ele. Não é muito bom? Né? Ia mudar a forma de convivência entre as pessoas. Né? 1 João 7, Lídia. Cadê tu, Mas se Lídia? andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu gosto muito desse versículo aí. Olha só, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E se você continuar lendo, vai mostrar que aquele que odeia o irmão, ou que não está bem, que não. Então, tá faltando, tem que colocar luz aí, né? Tem que colocar luz. Pastor, pode falar. A reciprocidade e a mutualidade, acredito que ela foi a base do crescimento da igreja primitiva, quando nós olhamos para Atos capítulo 2, né? Eles tinham tudo em comum, eles estavam juntos, aquilo ali contava com a simpatia, e Deus ia acrescentando o número dos que iam sendo salvos. Então, isso é a base. Isso é um evangelismo sem palavras, né? E
com ações, né? É o evangelismo vivido, não falado, mas é vivido entre nós cristãos, porque nós temos que nos... É tão difícil, eu como pastor, eu tenho visto como, como o mundo vive tão unido e os cristãos, às vezes, ficam se, sabe, uma dificuldade de convivência, de reciprocidade, de mutualidade, é tão difícil, né? É, Mas nós eu, entendemos isso, né? Quando é, a gente tem o crescimento espiritual, a gente entende que na vida cristã, aquela guerra, né? E Satanás, o desejo dele é afastar a unidade entre irmãos, né? uhum, é bem isso mesmo. A Para que isso gente tem uma coisa, é, a gente tem essa coisa a mais aí que é o diabo querendo fazer com que essa convivência não seja do jeito que agrada a Deus. Ele quer destruir tudo que Deus planejou para a gente, né? E eu gosto de falar sobre isso que o pastor estava falando. Eu sempre falo que o único exército que atira contra os próprios soldados são os cristãos. Eu nunca vi isso. Se tem uma guerra, né? Vamos suportar a guerra lá entre o Hamas e o povo de Israel. Você acha que tem alguém que vai? Eu não sei o Hamas que é um grupo terrorista, mas digamos que um país, não vamos por Israel, vamos por assim, um país está lutando contra o outro. Você acha que ele vai querer abater um soldado do exército dele para ele ficar enfraquecido? Agora, quando a gente tem problema de convivência, ou briga, ou se estranha e abandona, não vai mais na igreja, essas coisas, é como se a gente estivesse atirando, é o chamado fogo amigo, que quando você acaba sem querer, você acaba matando um soldado do seu próprio exército. Isso aí é sem querer, né? Mas às vezes nós, como cristãos, a gente quer, né? Porque a gente pode matar a pessoa, matar o testemunho dela, matar de várias maneiras, não precisa ser matar literalmente, mas você pode acabar matando alguém com a maneira de conviver, matar ela de tristeza, de desânimo, fazer ela se afastar dos caminhos do Senhor. Então, nós não podemos perder o foco da unidade. Eu estava ensinando domingo sobre a união e a unidade. Então, eu tinha várias coisas lá na minha mesa e eu falei para os alunos assim, ó, vocês acham que eu estou aqui com caneta? Vocês acham essas canetas aqui estão todas juntinhas? Elas estão em união? Elas estão aqui reunidas, como se, por exemplo, é como se fosse um monte de pessoas numa festa. Vocês acham que elas estão ali reunidas juntos? Elas estão unidas ali para celebrar vamos supor, um aniversário. Elas estão unidas? Sim ou não? Elas estão unidas lá, né? Agora, elas estão uma unidade? Não. Então, isso. A diferença, eu tenho meditado muito na diferença entre união e unidade. Porque união, você pode estar na igreja com todos os irmãos juntos ali, mas cada um está pensando uma coisa, um foi ali porque naquele dia não tinha nada para fazer, outros estão ali fervorosos, querendo servir o Senhor. Então, quando a gente se torna, a Bíblia fala assim, ó, que Jesus, ele orou para que a gente fosse um. Eu vou dar um outro exemplo para vocês entenderem melhor. Eu vou fazer um bolo. Aí eu coloco lá todos reunidos em cima da pia,
todos os ingredientes que eu vou usar, os ovos, a farinha, o açúcar, o fermento, a manteiga, coloco tudo lá. Eles estão todos reunidos ali. É uma união dos meus ingredientes. Mas quando que eles se tornam um? Isso, quando eu misturo tudo e formo a massa. Quando você olha para aquela massa, você já não distingue mais quem é o trigo ali, os ovos, a manteiga, porque se tornou um. E Jesus falou assim: olha, eu rogo, Pai, para que eles sejam um, como tu, como eu sou contigo e o Senhor comigo. Então, essa fato da gente ser um é uma coisa que Cristo desejou e ele orou no capítulo 17 do livro de João. Quando vocês quiserem, vocês vão lá e ler, e fala muito sobre isso, sobre a unidade, ser um com Deus, ser um com o nosso irmão. É quando a gente pensa, é igual a Milka falou, ela tinha dificuldade porque ela viu realmente a verdade, que às vezes tem muita gente, muita megas igreja grande, tem muita gente, mas será que elas são um só corpo? Será que elas são um? Muitas vezes não, gente. Isso é porque a gente não quer aprender a conviver, a pensar igual, a ter os mesmos, a sentir as mesmas coisas. Como o pastor Gildo falou, esse conceito aí de reciprocidade, né? Porque assim, quando você doa amor, você recebe amor de volta. É incrível, tem pessoas que cobram amor, né? Não sei se aí na igreja de vocês é assim, mas aqui às vezes acontece isso, porque falta amor, falta mais amor. Então se eu achar que está faltando amor, eu começo a amar. E aí, o que vai acontecer? Vem amor de volta, né? Pode falar, tem a Milka e o pastor Gildo. Pode falar a Milka, depois o pastor Gildo. Então, essa questão de falta amor, não vamos confundir a questão de igreja. Igreja com o objetivo de estar unidos junto com Cristo, em servir a Cristo, essa é a unidade. Eu demorei a entender isso também. Como eu poderia ser unido no só pensamento, se o outro leva a vida dele lá no dia a dia, mas isso é lá, a vida dele, a família dele, é outra coisa. Eu não tinha esse entendimento. Com respeito às coisas de Deus, a igreja deve estar unida, né? No trabalho, no amor, no atender ao irmão, né? E não, Isso. às vezes nós confundimos, nós queremos ser bem tratados, como você disse, e Jesus está falando aí de um amor não merecedor, né? É o amor dele. Como igreja, nós convivemos para a obra dele, mas às vezes nós confundimos essa união com, vamos supor, tem um irmão mais legal, um nível social maior, e a gente quer ser enfiado ali no meio. E acha que isso é unidade, não está falando disso. A Bíblia está falando da igreja de Cristo. Então, assim, nós precisamos ter essa... Porque às vezes eu vejo irmão cobrando isso, né, nós não estamos mais aqui à frente do trabalho, meu marido está fora, mas havia um problema grave, a gente não posta almoço, a gente não posta nada, porque é um problema grave de você não me convidou, eu não estava, eu até falei, não tira foto minha, almoço, quando eu saio, vai ficando complicado você fazer o aniversário do filho. Entendeu? Então, nós precisamos dessa graça, dessa sabedoria de Deus para entender com respeito à igreja, à obra dele, né? É dele, para ele, por ele, né? Então, quando nós queremos... coisas, né? Isso. Não sei se eu me fiz entender. Obrigado, Milka, muito bom. Pode falar, pastor Gil. A igreja, uma das igrejas mais situada num lugar muito aprazível, e Paulo escreve para essa igreja onde havia o partidarismo, quando ele escreve, né?
E uns diziam que ele Paulo, outro de Apolo, outro de... E aí, Paulo expressa, no capítulo 1, versos 10, que era para todos terem um só pensamento, né, que não houvesse divisões. A base do crescimento da igreja é isso, é unidade, um só pensamento, né? Mesmo que a gente, os nossos desejos, as nossas vontades, elas não venham ser exercidas no meio de todos, porque cada um tem uma ideia, mas se é para o crescimento da igreja, eu volto atrás na minha decisão e vejo que é melhor para a edificação do corpo, né? Mas muitos, as pessoas não estão mais ligando para o crescimento da igreja. São poucos que pensam assim, são poucos irmãos que pensam no crescimento da igreja em si, né? É porque quando você começa a pensar como Cristo, né, ter a mente de Cristo, você vai ver o que Cristo suportou aqui. Porque ele tinha um alvo, e o alvo dele era a cruz. O que vinha depois da cruz é o que alegrava, incentivava ele a suportar todas as coisas, né, nesse mundo, as afrontas, os escárnios, até chegar à cruz, porque o objetivo dele era chegar à cruz, entregar a vida dele em favor de nós, para que hoje a gente pudesse estar aqui falando do nome dele, né? Pode, quem quiser falar. O senhor ainda vai falar, pastor? Dentro do que nós estávamos, no meio da sua aula, eu estava pensando, uma das áreas mais difíceis para o cristão é o evangelismo. A gente não tem uma fórmula. A gente sabe, lá em Romanos tem aquela base, mas o evangelismo é uma das áreas mais difíceis, porque muitas vezes a gente vai fazer uma visita ou encontra alguém com uma situação, e aí a gente sai para fazer evangelismo, alguns vão com aquela fórmula, né? Todos pecaram, porque o salário do pecado é a morte, e aí se depara com uma situação de alguém contando um problema na vida, e aí como que você vai falar disso? Então, é preciso que nós tenhamos conhecimento da palavra, e aí sim, aí a gente põe em prática tudo aquilo que a gente tem absorvido no decorrer do nosso dia a dia com Deus, né? Então, é muito difícil. Eu acredito assim, todos os nossos aprendizados é para frutificar em Cristo. E frutificar em Cristo é trazer, levar o conhecimento do que nós temos aprendido às pessoas que não têm ainda o conhecimento a respeito da salvação, a respeito de Cristo, né? E essa aula que nós estamos tendo agora é uma bênção para mim, não somente para mim, mas acredito para os demais irmãos. É um prazer estar de volta ao grupo, viu? Amém, pastor. Obrigada. A Milka quer falar? Sim, Sônia, eu só quero compartilhar uma pequena coisa aqui que eu lembrei. A questão do eu acho dá muito problema na igreja, né? Eu acho, o outro acha, desde a reunião das senhoras até... E aí a gente não vê a unidade, porque não cabe o que eu acho, né? Eu fui aprendendo comigo mesmo, eu estou falando de mim, que às vezes a pessoa chegou em mim e falou, o que é que você acha? Assim, assim, assim. Eu pude entender, Deus me revelou que não é o que eu acho. O que Deus diz, eu retornei para a pessoa. O que é que Deus diz? Não cabe o que eu acho. Nós temos a palavra que rege a vida do cristão, e isso é para todos. Então, o que eu acho nem sempre importa, e aí eu tenho que calar o meu eu, que está aqui muito forte, porque João diz que ele cresça e que eu diminua. Porque o meu eu, nesse momento, não vai servir para a glória dele, não vai servir para abençoar a obra dele. Então, não é o que eu acho, é o que Deus quer. O que ele quer para a igreja? Eu vou assumir um posicionamento que traz confusão, eu causo divisão, eu não tenho essa unidade? Isso não é de Deus. Tem gente que está dizendo, cheio, eu tenho razão, fulano está errado. Não é de Deus. Não é de Deus porque não é o que eu acho.
é o que isso impacta na obra de Cristo, na igreja de Cristo. Traz benefício? Se não, que ele cresça, que eu diminua, que eu engula seco, que eu fique quietinho lá, caladinho, de cabeça baixa, e consiga controlar, né, o meu emocional para não atrapalhar a obra que é dele, né, a glória que é para ele. Não sou eu, é ele. A glória, tudo é para ele, né? Fábio? Foi feita até agora, é uma observação muito importante a respeito da convivência em igreja, né? Mas partindo um pouco mais para, vamos assim, afunilar o assunto em relação à própria disciplina que diz que é o desenvolvimento pessoal, a gente tem que dar uma atenção, ou começar a pensar em dar uma atenção maior ao nosso eu, ao nosso singular, nessa questão da convivência. Porque antes da nossa convivência em igreja, nós temos a convivência no nosso lar, onde muitas vezes nós também falhamos. Se há falta de amor, a Bíblia é bem clara que o amor de muitos se esfriaria por causa do quê? Por causa da iniquidade, da multiplicação da iniquidade. Das iniquidades, por causa dos nossos pecados. Então, a gente precisa, eu tiro por mim, né? Então, quanto mais próximo de Deus eu tiver, com certeza amarei mais. Quanto mais longe de Deus estiver, pecarei mais, amarei menos. Então, nós precisamos aprender a conviver no nosso meio, porque ser legal, ser simpático, ser sorridente, lidar com as pessoas na igreja, às vezes é muito fácil, porque na igreja tem só, vamos dizer assim, algumas têm escola bíblica no domingo de manhã, o culto à noite, o culto de oração na quarta-feira. É fácil. Família, trabalho, né? Agora, no meu dia a dia, no meu trabalho, que eu passo 8 horas num trabalho, mais 5 horas no outro. Já pensou? A minha casa. E por onde minha esposa, minhas para onde a filhas. gente passa, deixa um testemunho, né? O bem, o mal. É isso mesmo. Eu vejo, eu não sei se vocês têm percebido, mas se isso acontece na região de vocês, mas eu tenho notado muitos filhos de crentes se desviando dos caminhos de Deus. E às vezes eu penso assim, por que isso está acontecendo? Talvez isso está acontecendo pela própria convivência em casa. E chega na igreja de uma forma, em casa outra, e as crianças não são bobas não, né? Criança presta atenção, ela ouve o que os adultos falam, elas prestam atenção como eles agem lá na igreja e como é em casa. Então, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado em casa. O pastor João tinha mania de falar assim, olha, porque quando quando a gente estudou a história dos israelitas, né? Então a murmuração, ele falava muito sobre murmurar, reclamar de tudo, e ele falava que as tendas ficavam balançando. Falou, as tendas tá balançando. Quando as tendas balançam, dá para a gente perceber pelas crianças. As crianças chegam, quem é líder, pastor, sabe disso. Quando as crianças chegam e não olham para você e está meio chateadinho, às vezes é porque ela ouviu em casa falando daquela pessoa, daquele irmão. Então, a gente não pode escandalizar nossos filhos. Quando eu falo criança, às vezes até adulto já.
Até o filho mais velho, já não é tão criança, mas a gente, como mais velho, tem sempre alguém observando a gente. A gente tem que saber que dar um testemunho, né? Saber o que a gente fala das pessoas em casa, porque isso aí pode influenciar no desenvolvimento espiritual do seu filho, fazer ele se afastar de Deus. Então, é uma responsabilidade muito grande a gente viver assim coletivamente no trabalho também. Pessoas observam a sua forma de agir, lá você deixa o teu testemunho, né, para os teus filhos. E é assim. Quem mais quer falar, pode falar. Ô Lídia, você estava esperando para falar? Cadê você? Não, professora. Hoje eu estou para ouvir. Estou achando Você tão só- interessante, estou captando aqui cada tá só fala, todo quietinha, né? senhora já me conhece, tem muito o que falar depois. Mas está muito interessante. Tá bom, então. Então vamos lá, Rubiene. Depois Então, a Catiele. Então, Sônia, pegando o gancho que você falou em relação aos comportamentos nossos dentro da igreja e em casa, a gente vê muito cristão que veste uma capa, veste uma máscara de cristão para ir para a igreja, sai da igreja, deixa na porta, em casa é outra pessoa. Então, a gente tem que ter muito cuidado como a gente é dentro de casa. Porque ser cristão lá fora, dentro da igreja, é muito fácil. Porque dentro de casa, você conhece a pessoa. Você tem intimidade com ela. Você sabe dos problemas, você sabe do que a pessoa enfrenta. E ela tem mais liberdade para ser o que ela realmente é, dentro de casa. E na igreja veste aquela capa de cristão. Então, a gente tem que deixar um pouco essa máscara cair e deixar Deus agindo na nossa vida, né? É complicado ser cristão, não é fácil. Não é fácil. É importante também, por exemplo, se você falhou na sua casa, você pedir perdão para os seus filhos, para as pessoas, isso aí não tem nada de errado nisso. O errado é você ficar se justificando e tendo como certo uma atitude que você tomou errada. Isso aí que faz você perder a credibilidade quando você vai aconselhar um filho seu, se ele vê você errando e não voltando atrás, não pedindo perdão. Isso aí não é humilhação. Isso daí aumenta a sua autoridade até, porque a pessoa vai saber que você reconhece seus erros e quando você precisa, você pede perdão sim, não importa se é para uma criança, para um jovem, você tem a humildade de pedir perdão. Então faz o seu filho também a reconhecer que ele é pecador e ele também precisa perdoar, pedir perdão, né? Enfim. Fala, Catiele. Cadê você, Catiele? Tá fechado o microfone, cara. Aqui, pronto. Eu já quase que perdi aqui o raciocínio, mas vou tentar lembrar. Também pegando o gancho aí da sua fala, como a irmã também falou aí, que a senhora falou, né? Às vezes o filho ou qualquer uma outra pessoa acaba pegando antipatia pelo outro por conta que ouviu algo ruim, uma história ruim. E como que a gente... agora eu vou fazer uma pergunta para a senhora. Como que a senhora cortaria uma pessoa que a senhora ama muito, que é seu amigo, ou seu irmão, ou sua mãe, uma pessoa que é do seu coração, que a senhora ama demais, vai contar uma história para alguém, para a senhora, uma história que ela não é boa, não é agradável, e é de uma outra pessoa que é da convivência dela, mas não é da sua convivência. Aí a senhora não quer ouvir, mas é obrigada a ouvir para não parecer indelicada com aquela pessoa. Uhum. E qual é a pergunta? Como que a senhora corta uma situação dessa? Se eu chegasse com a senhora, por exemplo, fosse sua vizinha, por exemplo, sei lá, sua mãe, sua irmã, e eu vou contar uma situação
de uma outra pessoa que aconteceu na minha vida que não tem nada a ver com a senhora, uma situação ruim. Como que a senhora faz para cortar uma situação assim, para me calar, sem me Ó, magoar? tá. Se a pessoa está falando de alguém que eu não conheço, não é uma fofoca, se é uma coisa que ela está querendo contar para mim, assim, para pedir um conselho, para desabafar, eu ouço o que ela tem para falar e eu falo o que Cristo faria. Eu falo assim, olha, a Bíblia fala para você perdoar, para você liberar o perdão para essa pessoa, você mudar, eu dou meu conselho. Agora, se é de um irmão da igreja que eu vejo que isso é uma fofoca, aí eu já corto. Porque se a gente vai falar alguma coisa e é uma coisa que não é para edificar aquela pessoa, é só para zombar mesmo, para fazer uma fofoca, você tem que identificar. Por isso que a sabedoria e a prudência, ela anda junto. Você tem que ser prudente, que eu vou lembrar de novo do meu primeiro pastor, que é o pastor João, e a esposa dele falava assim, ela falava para mim assim, querida, você nunca vai ser acusada de uma coisa que você não falou. Então, se é uma fofoca, a pessoa não está junto, então não vamos falar não. Deixa a oportunidade para quando a pessoa estiver junto, né? Não vai edificar. Agora, se é um conselho que a pessoa vem pedir, se você vê que não é, que a pessoa não está fofocando, é só um conselho que ela quer, você vê que é uma coisa espiritual, você pode ajudar, mas se for para com o intuito de fofoca, e Deus, a gente sabe que Deus abomina isso, então eu falo assim, né, meus alunos sabem daqui, as minhas meninas também, eu falo que o Jó fez um pacto com os olhos dele, né? Eu fiz um pacto com os meus olhos. Eu aqui eu costuro, trabalho com costura. E às vezes vem todo tipo de gente aqui. E tem pessoas que não têm um pingo de noção de nada. Eles vêm com alguma coisa, que eles acharam legal na internet, e eu sei que é coisa é, que desagrada a Deus. Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu falo, olha, eu não quero olhar. Deixa eu sair daqui. Ó, eu falo, eu não quero olhar porque eu tenho um pacto com os meus olhos. Eu não gosto de ver esse tipo de coisa. Obrigado, não quero. Aí eu falo uma vez, a pessoa nunca mais fica meio sem graça na hora, mas não faz isso. Graças a Deus, ninguém repetiu isso, mas eu já falei para pessoas que vem muito aqui, que sabe, e traz coisa que aconteceu, que vazou. Para que eu quero saber disso, né? E então eu só recebo assim, se for para pessoa. Essa semana mesmo, deixa eu contar uma coisa para vocês, para encerrar nossa aula. Essa semana passada, uma senhora, ela ligou aqui para mim, eu nem conhecia ela. Alguém passou o meu telefone e ela queria conversar. Eu não sabia o que ela ia conversar, mas mesmo sem saber, eu pensei, Deus, me ajuda. Ela queria conversar lá na igreja. Aí o meu marido me levou até lá e eu falei, eu vou conversar com ela, mas uma coisa eu quero ter essa oportunidade de falar de Jesus. Eu saí daqui para evangelizar ela. Eu não sabia nem o que ela queria falar. Aí ela reclamou de algumas coisas que estavam acontecendo na vida dela, né? Família, esses problemas. E ela veio com uma ideia que ela queria saber, né? O que Deus, o que Deus tinha mandado eu falar para ela. Aí eu falei, olha, eu vou falar uma coisa Ela pra você. queria uma revelação. Isso. Eu falei, olha, Deus me mandou eu falar um negócio para a senhora. Aí ela ficou toda animada, né? Eu falei, sabe que Deus me manda fazer e não é só hoje não, ele me mandou fazer desde quando eu entrei pela primeira vez naquela porta e eu aceitei Jesus. Ele mandou
falar de Jesus, falar da salvação. Aí eu comecei a evangelizar ela. E ela aceitou Jesus, chorou, sabe? E eu tenho conversado com ela. Então ela queria mesmo uma revelação, mas eu acho que no fim, depois de tudo que ela entendeu, eu acho que ela não ficou decepcionada. Porque eu falei para ela assim, olha, eu não, nada vai mudar na sua vida sem Cristo, porque Cristo é o ponto de partida de tudo. E aí estou falando com ela, continuei, mas eu não sabia o que ela queria, mas eu sabia o que eu queria e o que Deus queria, era falar de Jesus para ela. Mas é assim, nós vamos nos Glória a deparar com Deus por isso. nós vamos nos deparar com várias situações, então a gente tem sempre que usar essas coisas para falar de Jesus. Não ser grosseiro, não ser ofensivo, mas ter essa prudência, essa sabedoria para sair dessa situação, tá bom? Nós vamos parar por aqui hoje. Eu já roubei 20 minutos do Daniel, ele deve estar louco da vida comigo. Porque ele roubou 19 minutos meu em terça-feira, tá, Daniel? Você viu? Você descontou, né? Que eu fiz isso com você na terça. Eu cobrei com juros, olha, 21. Mas então tá bom, gente. Olha, vou deixar o outro pilar para a próxima aula, tá bom? Foi um prazer ter vocês aqui. Estava com saudade já. Foi muito bom rever vocês, tá? Que Deus abençoe cada um. Que vocês tenham uma boa noite. Que Deus esteja dando uma boa semana, bons cultos aí no final de semana. E falem do Senhor, tá? Um beijo para vocês.